Ah, o nome do cachorro eu ainda não decidi. Eu queria colocar Oscar, mas o meu filho não está querendo aceitar. Mas o bichinho está sem nome ainda. Tá? Vamos voltar aqui agora para a nossa área, tá? Então, a gente estava mostrando aqui, e aí eu quero que vocês percebam aqui também, gente, a questão dos pisos, tá? Olha só como os pisos se intercalam e é bem harmônico. Um piso mais natural aqui, com a grama, as pedras, chegando no rio, com um pouco de vegetação. O piso concreto puxado em loco, né? E aqui mais outra faixa de grama. Aqui, gente, nessa área onde você tem a academia, tá? O piso que a gente vê aí é pissarra, tá? Terra batida e pissarra mesmo. Para ter essa permeabilidade, né, caso você tenha uma chuva, etc., você vai ter rapidamente aí um escoamento dessas águas. E a gente observa que os equipamentos, eles são colocados de forma a exatamente trazer uma dinâmica, né, para a área ter momentos diferentes. Tá? Aí uma vista de cima, considero uma das vistas mais bonitas desse projeto, porque aqui, ó, são criados esses caminhos, gente, o objetivo deles, né, é único e exclusivamente criar oportunidades de visuais, né, oportunidade de chegar mais próximo, né, do riacho. Aqui a gente tem a área de deck, e tem esses bancos também que são para contemplação. Lá eles têm muito essa cultura de ficar assistindo o pôr do sol, né, um pôr do sol um pouco mais demorado que o nosso, né, pela posição em relação à linha do Equador. Então lá eles têm um pôr do sol um pouco mais demorado e eles ficam lá tomando, sempre levam aquele chimarrão deles e ficam sentados aí tomando. É difícil você conseguir um lugar para sentar aqui, porque pelo menos nas duas vezes que eu fui sempre tinha gente andando, gente usando. E olha que o parque tinha acabado de ser entregue, viu? Ó, aqui em cima aquele um outro elemento, que é um elemento escultórico, serve só para subir e ficar olhando mesmo isso aqui. É mais uma escultura, tá? Outra coisa que a gente vai vendo aí também é como as curvas, né, também vão dando uma graça a esse desenho, né? As curvas também vão uma visão aí do piso do deck. A gente observa que esse deck, ó, a mesma peça vira banco, né? E depois ela vai se transforma em deck novamente. Um aqui mais para frente. Então, também são criadas as passarelas aqui, mais uma vez a gente observa piso, né, natural, piso puxado em concreto, e aqui a passarela é uma passarela toda em aço, ela é toda vazada. E as pessoas costumam estar passeando aqui e, claro, batendo muitas fotos, né, porque é um lugar realmente que ficou bastante convidativo. Observem aqui também, mais uma vez, a transição dos pisos, tá? Então, aí, ó, a gente já vê um pouco de paginação, de desenho, tá? Isso aqui é uma estação de tratamento. Aqui, aquelas esculturas que eu mostrei para vocês. Passarela de aço, vê que há uma variação na largura. Exatamente porque nessa parte mais próxima aqui do rio, as pessoas podem querer parar para bater uma foto, então exatamente aqui vai dando uma enlarguecida, tá? Tem alguns elementos, né, arquitetônicos, mas como eu falei para vocês, eles não são elementos que enchem o ambiente.
Eles são apenas elementos que pontuam aí o ambiente. Não é o caso desse aí que vocês estão vendo. Sempre com muita transparência. Bom, essa é aquela escultura que eu mostrei para vocês, tá? Ela serve realmente só para você subir nela e ficar aí observando. É uma espécie de monumento, escultura e ao mesmo tempo mirante. E é feito, o material é aço cortem, que é aquele tipo de aço que o acabamento dele já é oxidado. Que inclusive esse mesmo material é utilizado nos pórticos que tem nas bancas de revistas lá da Praça do Ferreira. Não sei se vocês já repararam. Tá? Aqui mais uma vista geral aqui do projeto. Gente, antes disso daí não tinha nada, então as pessoas não tinham esse espaço, né? As pessoas não tinham esse visual, porque isso aí, como diz o Matuto, né? Isso daí era só mato. Crianças brincando, os adultos, apreciando a vista, tirando fotos, né? Aqui mais uma vez a gente vê a passarela de aço, era toda vazada. Que pedras, né? Com treliça. E aí mais uma vista também aí bem bonita do pôr do sol. Mesmo quando tá nublado, dá para apreciar um pôr do sol bem interessante aí. Bem bacana. As características naturais são muito respeitadas também, né? Apesar de ter muita infraestrutura também no projeto. Aquele elemento que eu falei para vocês, que é um elemento arquitetônico, mas sempre com muita transparência, né? Pessoas chegando aí no pôr do sol. Mais uma vista aí. Tá? Aí, mais uma vez, a gente vê uma geral. Nessa foto é bom porque dá para a gente ver quase como uma planta baixa, né? A gente vê a importância aí dos desenhos de piso, que eles vão realmente dar o tom do projeto. O deck, né? O observador. E essa imagem aqui que eu peguei também peguei essa imagem lá do site, gente, do escritório, tá? Se vocês quiserem visitar lá o site, é bem interessante. O site do Jaime Lerner, Arquitetos Associados. Então é legal porque o corte, para vocês terem umas ideias aqui de corte, a iluminação, as árvores, né? Essa arquibancada e essa chegada aqui no rio. Ok? Então, a ideia de estar trazendo o projeto aqui do Rio Guaíba, né, a gente conseguir ter algumas ideias inspiradoras aí, né, para a gente. E mesmo estando numa escala completamente diferente, a gente vê que também tem muitas coisas em comum, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar aí o que achou do projeto? Alguém já conhecia? Não conhecia? O que vocês acharam? Então, a gente queria falar também, aproveitar, certo? Falar um pouquinho dos nossos prazos, tá? Algumas pessoas me perguntaram sobre a questão dos prazos, né? A gente já marcou, eu até vou passar isso, deixar isso registrado, tá? No Infoonline por escrito. A gente ficou definido para a entrega no dia 8, né? Entregas e apresentações, tá?
vamos procurar seguir exatamente as mesmas regras de TCC. Então, dessa vez, gente, eu queria pedir realmente para vocês se organizarem para conseguir apresentar o projeto nos 20 minutos, tá? Que é o mesmo tempo que vocês vão ter quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, é bom para a gente já ir se acostumando, tá certo? Com relação a datas alternativas, caso você queira fazer antes, ou se o seu projeto já está bem adiantado, quem quiser apresentar antes e ficar mais tranquilo aí, por coincidência de datas, com outras disciplinas, tudo bem, tá, gente? O que a gente não pode é marcar para depois. Por quê? Porque a gente deve ter, no máximo, 2 aulas para isso e ainda tem que dar retorno para vocês, fazer análise e tudo mais. Então, assim, é para todo mundo estar preparado para o dia 8. Caso não dê para preparar todo mundo apresentar de 8, a gente pode até estender mais um dia, mas, assim, a gente não pode se confiar em que não vai dar tempo, porque eu vou, dessa vez, infelizmente, ter que ser um pouco mais rígida com relação ao tempo, tá? Normalmente eu nem gosto de fazer muito isso, mas a gente viu que realmente vai ter essa necessidade, por uma questão mesmo da gente organizar melhor o nosso tempo, tá certo? Então, vamos se organizar para esses 20 minutos, ok? Então, esse é um projeto relativamente novo, né? Ele foi praticamente que inaugurado no final de 2018, já 2019, e tem, né, toda essa maneira especial aí de estar dialogando com a paisagem. Claro que muitas coisas do que tem aí não dá para a gente usar no nosso projeto por conta da escala, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas interessantes também, tá bom? Então, gente, se vocês não tiverem mais alguma coisa para perguntar e tudo, a gente vai encerrando. Mas, tá, eu antes queria falar uma outra coisa, tá? Que ficou assim, com relação à questão que vieram me perguntar também, de orientação. Gente, vamos aproveitar esse horário aqui da nossa sala virtual, né? Para o mais semelhante possível ao que aconteceria na sala real. Então, assim, traga a planta que você rabiscou até agora, compartilhe com a gente, entendeu? Vai estar sendo uma orientação individual para você? Sim, mas a diferença é só que o quê? Que os outros colegas vão poder estar olhando também, o que é uma coisa super positiva, porque às vezes a pessoa está ali e não teve a ideia de fazer aquela pergunta e tudo, mas a dúvida de um serve para o outro, tá? Então, assim, o melhor horário para tirar as dúvidas e para fazer essa orientação, ainda que seja, por exemplo, eu estando trabalhando, vendo aqui o trabalho da Letícia, que está fazendo o trabalho sozinha, ou vendo aqui o trabalho do Samuel, que está trabalhando com o Marcelo, né, Samuel? Que até já outra turma, a gente pode estar fazendo uma orientação individual aqui, mas o que a gente está falando não são assuntos pessoais, a gente está conversando sobre assuntos acadêmicos, né? Então, são assuntos que interessam a todo mundo, da mesma forma como acontece na sala de aula, né? Na sala de aula, às vezes a gente está orientando um projeto e vem uma pessoa de outra equipe assistir, e eu não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário, tá? Eu só vejo coisas positivas. Então, assim, eu vou continuar trazendo sempre novidade para nossas aulas, mas eu queria muito mesmo que vocês também aproveitassem esse tempo para compartilhar os rabiscos aí, os projetos e as dúvidas que vocês estiverem tendo no momento, tá joia, pessoal? Ok? Até aí tudo bem? Ok, so far, so good. Então, vou me despedindo aqui de vocês por hoje. Aproveitem esses 15 minutinhos aí, 10 minutinhos que seja, para conversar entre as equipes, né?
entre vocês de cada equipe. Eu sei que vocês têm outros trabalhos para fazer também, então aproveita que já está junto aqui em sala, opa, vamos continuar essa conversa, né? E aí vocês já podem ir evoluindo algumas coisas do projeto, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês hoje. Qualquer dúvida, estamos por aqui. E aguardo vocês aí na próxima aula, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada.